Orem comigo, por favor. Pai Santo, eterno Deus, Senhor, estamos preparados para ser usado pelo Espírito Santo através desta aula. Que o Espírito Santo fale através de mim e de todos aqui presentes, tanto para falar, para o que ouvir o que é necessário, para o engrandecimento do nosso relacionamento, Senhor. Essas aulas têm engrandecido muito com a Tua graça e com a Tua bênção. É sobre o perdão, Senhor, um assunto muito delicado, mas o perdão nós entendemos não ser merecido por nós, mas sim pela Tua graça, a Tua graça de perdoar, porque Tu antes nos perdoou, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Bom, antes de começar a nossa aula, eu queria fazer uma recapitulação e mostrar a importância das aulas em nosso relacionamento. A evolução das aulas no relacionamento conjugal. Nós trazemos aqui a teoria, mas vocês é quem torna isso realidade através da interação e dos comentários que é feito aqui. É muito enriquecedor para o nosso dia a dia, tá? Eu gostei dessa figura porque mostra a evolução do relacionamento, o namoro, o casamento e a formação da família. A evolução é um relacionamento conjugal. A evolução num relacionamento conjugal é um processo complexo e dinâmico, marcado por diversas fases e desafios que a gente passa no namoro, no noivado. A gente tem um namoro como experiência, né? O casamento é a gente encarar vários desafios que podem ser tanto de crescimento quanto de crise, ou uma coisa ou outra. Precisamos saber conduzir. A paixão inicial, a adaptação e a estabilidade são etapas importantes, mas é o desenvolvimento de um amor maduro, com a comunicação aberta, respeito mútuo e capacidade de lidar com as dificuldades, é que define um relacionamento maduro e feliz. Isso são nossas aulas. É um desenvolvimento, é uma evolução, né? É uma coisa contínua. Ela vai, dentro de uma empresa, a evolução contínua é aquele serviço que a gente faz, mas de repente eu acho uma coisa que melhora aquilo. Se eu fizer assim, vai melhorar. É uma evolução. Isso também é no nosso relacionamento. A gente vai sempre procurando algo para melhorar o relacionamento. E o tema desse mês é o verdadeiro perdão. É o tema principal. A equipe de casais, como todos aqui que participam, nós temos o cuidado de colocar as coisas na ordem. Ou seja, um é pré-requisito para o outro. Eu não posso traspassar um assunto sem ter dado aquele. É quando na universidade você só pode pagar aquela cadeira se você tiver o pré-requisito da outra. Eu não posso dar português para entrar na administração. Então, tem que ser na ordem e na sequência. E nós tivemos, na primeira aula, entendendo o perdão no casamento, né? O que é o perdão, porque ele é essencial para o relacionamento saudável. Isso tudo é que a gente deu aqui na primeira aula, tá? Eu só estou recapitulando. A consequência de não perdoar, mágoas e ressentimentos, diferença entre perdão e aceitação e esquecimento, princípios bíblicos psicológicos sobre o perdão. Tudo foi a sequência onde foi dado aqui na primeira aula. E vocês notem que isso é uma preparação para a próxima aula, que é barreiras para o perdão e como superá-la. Foi a aula passada. O orgulho, o medo e insegurança como obstáculo para perdoar.
Notem que a gente tem um cuidado de colocar na sequência. Eu não poderia levar isso primeiro e depois trazer esse. Prepara outra, exatamente. É quando você perde uma aula de faculdade, aquilo vai ali à frente. Exatamente, na outra você não fica boiando mesmo. A importância da comunicação honesta e do respeito mútuo, identificando e enfrentando crenças limitantes sobre o perdão, como criar um ambiente seguro para o perdão. Veja que tudo é preparado na sequência, como pré-requisito, para a gente entrar no nosso tema de hoje, o desafio, que é praticando o perdão, a reconciliação e mantendo o perdão como prática contínua. É verdade, toda lei ela tem 90 dias para entrar em vigor, né? Então é uma experiência realmente. Então vocês acham que já estamos preparados para praticar o perdão e tornar isso como uma prática contínua no nosso dia a dia? Estamos preparados para isso realmente? É verdade. Vamos lá, o perdão é um processo importante e enriquecedor que desempenha um papel fundamental em nossas vidas e nos relacionamentos. Ao longo da vida, a maioria dos indivíduos vai encontrar uma posição na qual vai precisar tomar uma decisão de perdoar ou não perdoar. Eu nunca, sinceramente, para lhe dizer, eu nunca tive que perdoar, de fato. Eu não tive essa experiência, não. Assim como também vai estar no local de quem quer ser perdoado. É como Jesus disse, você precisa perdoar para ser perdoado. Então, a gente vai ficar numa posição de perdoar, como também, na volta, a gente vai estar no lugar dele. Quem não perdoa, derruba a ponte. Você perdoa na ida para ser perdoado na volta. Então, se você não perdoa, a ponte cai. Então, não tem passagem para o seu perdão, para você ser perdoado. Porém, essa é uma situação que costuma deixar dúvida e encher de questionamento. Afinal, o melhor é perdoar e saber que será perdoado ou não perdoar e assumir as consequências de não ser perdoado. Então, isso é uma dúvida que traz muito questionamento para todos nós no nosso dia a dia. Esse estudo eu tirei baseado num livro de Max Lucado. É esse livro que é A Graça Bate em Sua Porta. Tá? Todos os dias. É um livro muito interessante. Então ele diz aqui, somos presunçosos não quando nos maravilhamos na graça de Deus, mas quando a rejeitamos. Deus oferece segundas chances, como uma cozinha pública que oferece comida a todos que pedem. É interessante essa observação. Nós precisamos pedir perdão. Precisamos procurar a Cristo para o perdão. E aí Marcos 18, 21 e 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe. Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é uma metáfora que Cristo ele usa, uma hipérbole. Todas as frases de Cristo têm uma hipérbole. É algo forte para chamar a atenção. Tanto faz nas parábolas, nas metáforas dele. É lógico que ele está dizendo que você deve perdoar infinitamente. Perdoar 490 vezes. Aqui dentro
tem um contexto que precisa ser trabalhado. Quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7, ele não está abrindo chance para você estar sempre pecando, não. Aqui dentro desse contexto, tem uma conversa. Se essa conversa lograr êxito, tudo bem, você perdoa. Então, quando Cristo diz isso, ele está dando uma hipérbole, chamando a atenção de cada um para perdoar. Existia uma tradição judaica na época. A tradição judaica, em alguns casos, estabelecia limites para o perdão, como, por exemplo, a limitação de perdoar um irmão até 3 vezes. Essa limitação era baseada na ideia de que, após 3 tentativas de perdão, o ofensor não deveria mais ser perdoado, mas sim enfrentado. Então, Pedro, ele traz para Jesus e dá mais 4 chances, assim, ele traz um número exato, 7 vezes. Existia isso na época. Tanto é que quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele espera mais um dia, porque existia essa crença de até o 3º dia a pessoa poderia ser ressuscitado. Ele dá mais um dia. E aqui ele não dá 7, ele dá 70 vezes 7. 490 vezes. Mas aí eu pergunto a vocês, o que de fato é o perdão? O que é merecedor do perdão, de fato? O que parece ser imperdoável para vocês? Eu queria a ideia de vocês. O que parece ser imperdoável? O que é o perdão para vocês no dia a dia? Alguém já passou pela experiência de fato perdoar? Na aula passada nós vimos que Evandro, ele trouxe na aula de Rodrigo, que o nosso dia a dia são meras desculpas. A gente erra, a gente pede desculpas. Mas o perdão em si, o que você acha que é perdoável? Veja que interessante a senhora fez. A sua perseverança. Porque eu penso o seguinte, você peca uma vez, você é perdoado. Você peca de novo e é perdoado. Então, o Espírito Santo vai criando força sobre a carne. Porque você vai chegar de novo, poxa vida, eu pequei, e agora? Vai lá, é perdoado. E aí o Espírito vai tomando mais força e a carne vai perdendo força. Até que você tem uma decisão, ou omitir e mentir, ou de fato erradicar aquilo. E eu creio que foi isso que aconteceu. Glória a Deus. Quando você falou que a coisa ia aumentando, aí você já estava escravo do pecado. Ele era o Senhor do seu coração e da sua mente. Quando eu digo que você tem 2 opções, ou erradicar, ou passar a mentir, então a cada dia você ia se afundando. Mas a graça salvadora de Cristo, que ela aceitou e com certeza você também, foi quem salvou o casamento e a relação, né? Então, amados, o que parece ser imperdoável para vocês, né? Eu, particularmente, nunca tive essa experiência. No meu cotidiano, a gente discute, a gente pede desculpas, mas uma coisa mais séria, sinceramente, ainda não tive essa experiência. Mas eu estou preparado para a gente discutir o diálogo, né? Pode falar mesmo. Aquilo que você acha imperdoável é o que podemos chamar de perdão. Só podemos falar de perdão quando nos deparamos com algo que parece imperdoável. E quando a gente está de fora, que a coisa está solucionada, a gente vê como era fácil resolver aquilo. Mas quando a gente está dentro da situação, é difícil. É difícil tomar decisão. Aqui o nosso cotidiano é só para diferenciar. O nosso cotidiano é
absolutamente desculpável. É uma coisa que você erra, você pede desculpa, as desculpas são aceitas, e aí vai levando. Para a gente não confundir realmente, de fato, o que é o perdão, né? A Bíblia, ela nos mostra todas as questões éticas e espirituais. Ela traz várias abordagens, vai por vários locais para fazer a narrativa e você achar algo perdoável. Você não vai encontrar uma resposta direta para o seu problema, né? Porém, vai encontrar diferentes caminhos sobre a ideia de perdoar o imperdoável. As Escrituras deixam para que o leitor consiga, por ele próprio, se encontrar. É isso que o irmão falou aqui. Ele leu a palavra, a irmã também leu a palavra e se encontrou o perdão na palavra. É isso que a gente tem que sempre fazer. Jesus trata os seus dias vergonhosos com graça. Ele tomará sua culpa se você lhe pedir. Tudo que ele espera é um pedido seu. É um pedido. Você pedir a Deus. Você pedir sabedoria. Você pedir o perdão a Deus. Então, é isso que ele faz. Regis? É interessante, Regis, porque o perdão maior realmente é o de Cristo. Eu estava comentando aqui antes com o Regis e com o Evandro a história da mulher que foi pega em adultério. Para ela, a vida dela ali ia ser ceifada. Ela não tinha mais esperança de nada. Até que Cristo apareceu, desconstruindo toda aquela ideia de ser daquelas pessoas apedrejarem ela. Uma simples frase, né? Aquele que não tiver perdão, atire a primeira pedra. E todos saíram totalmente desconcertados. É interessante que uma simples frase resolveu tudo, não é? E sempre Jesus dizendo que perdoa o pecado. E é interessante que com aquela mulher ele diz: saia dessa vida pecadora. Minha mulher trouxe isso, assim, essa ideia. E é interessante porque não era só o pecado de adultério, era outros pecados que ela tinha. Então ele disse: teus pecados estão perdoados. É interessante. E eu lembro que um casal, o irmão que estava aqui, ele disse: tudo isso é teoria, quer ver na prática, né? E de fato, quando a gente vai colocar em prática, a gente sente realmente a dificuldade. Então, como perdoar o imperdoável? O perdão não é fácil e a Bíblia não oferece soluções rápidas, como a gente viu. Ela não tem uma solução para especificamente seu caso, né? Mas com a ajuda de Jesus é possível. Podemos sim perdoar, tratar a reconciliação e manter a prática contínua do perdão, né? Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Isso, a gente vai lendo essas escrituras, a gente vai trazendo para dentro de nós e para a nossa vida, né? Reconhecer o problema. A culpa da traição é sempre da pessoa que trai, não da pessoa que é traída. O casamento pode ter problemas causados pelos dois, mas nada justifica uma traição. A gente pode ter problema, mas nada vai justificar. Você tem todo o direito de reconhecer sua mágoa e dor. Conte tudo para Deus e peça a sua ajuda para perdoar. Jesus está esperando um pedido seu. Ele está lá para lhe ajudar. Ele só está esperando. Peça. Escolher perdoar, eu acho que é a melhor saída. Como a irmã fez, ela foi perseverante no perdão, para que o Espírito Santo, dentro da outra pessoa, crie força para lutar contra a carne, né? O primeiro passo para o perdão é querer perdoar. Quando você reconhece o sofrimento que seu cônjuge lhe causou, você tem uma escolha: guardar ressentimento e exigir o castigo, né?
A justiça, ela está nas mãos de Deus. Como você pratica a justiça? Você, por exemplo, é uma pessoa que lhe fez mal e você tem aquela pessoa nas suas mãos para você se vingar. E simplesmente você entrega nas mãos de Deus. Isso é praticar a justiça de Deus. Guardar ressentimento ou exigir o castigo, né? Ou perdoar e entregar tudo nas mãos de Deus. Perdoar é uma escolha consciente que você provavelmente terá que fazer várias vezes. Veja que a gente está sempre tocando nessa tecla, várias vezes, até se tornar mais fácil. É quando o Espírito vence a carne. Então, se você perdoar, aquela pessoa vai ficar inibida de pecar de novo. Geralmente, deve acontecer assim. Mas quando a carne está mais forte, né, então a pessoa começa a se entregar ao pecado, né, até que, com o tempo, o perdão vai resistir, né? Aqui um exemplo de perdão, né? A Bíblia mostra um exemplo de traição no casamento que foi perdoado. O profeta Oséias foi traído pela sua esposa, que o abandonou. Durante algum tempo, eles viveram separados, mas depois, quando ela ficou em apuros, ele procurou a reconciliação. Na verdade, ele agiu a mando de Deus, para mostrar ao povo o perdão e a graça de Deus, a graça salvadora, para o povo de Israel que estava em pecado. E ele usou o profeta Oséias para mostrar como o perdão é dado de graça. Glória a Deus. Quando nós temos a presunção que podemos resolver o problema, a gente sente toda essa dificuldade. Mas Jesus, ele torna as coisas mais fáceis, muito mais fáceis. Glória a Deus. Pedir restauração a Deus. Os sentimentos vão deixar você muito machucado e você vai precisar de cura. Devemos pedir a Deus que Ele retire o ressentimento e a dor. Ele pode restaurar a paz e a alegria. Quando a dor diminui, o perdão se torna mais fácil. Quando a gente pede a Deus, e a dor diminui e o perdoar é mais fácil. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se ponha, aquilo que você falou. Perdoar o cônjuge não é a garantia de que o relacionamento deve ou pode ser mantido, mas sim um passo importante para a possibilidade de reconstrução. A decisão de continuar ou não depende de vários fatores, como a natureza da traição, a resposta do cônjuge e a vontade de ambos trabalhar na relação. Tem que ser em conjunto, a conversa, e todos têm que ter a vontade de se reconciliar. É quando aconteceu aqui com o nosso nobre casal, né? Glória a Deus, estão aqui hoje. Eu queria trazer esse pequeno caso aqui, queria que vocês prestassem bem atenção para refletirmos nessa história. Graça dada, graça concedida. Isso é do livro de Max Lucado. Recentemente jantei com uns amigos. Marido e mulher queriam contar sobre o problema que estavam enfrentando. Por uma série de acontecimentos, ela descobriu uma infidelidade de seu marido que acontecera há décadas atrás. Ele cometeu o erro de pensar que seria melhor não contar nada a ela, e não contou. Mas ela descobriu, e como você pode imaginar, ficou profundamente magoada. Seguindo a recomendação de um conselheiro, o casal largou tudo e viajou por alguns dias. Uma decisão precisava ser tomada. Fugiriam do assunto, brigariam ou se perdoariam. Assim, eles oraram, conversaram, passearam, refletiram. Nesse caso, a mulher estava claramente no seu direito.
ela poderia ir embora. Mulheres já fizeram isso por muito menos. Ou podia ficar e infernizar a vida dele. Outras mulheres faziam isso. Mas ela escolheu uma resposta diferente. Na 10ª noite da viagem, seu amigo encontrou um cartão em seu travesseiro. Ele estava impresso o seguinte: prefiro não fazer nada com você a fazer algo sem você. Abaixo ela escreveu: eu perdoo você, eu amo você, vamos seguir em frente. Simplesmente como Jesus. Vejam essa história. Isso aconteceu há uma década atrás. Ele se encarregou de fazer a terapia do casal sem que ela percebesse. Provavelmente ele mudou de vida, ele passou a tratar ela melhor, ele preparou o terreno para quando ela soubesse e ela descobrisse. A coisa aí ficou mais fácil, não é? Eu não estou dizendo que isso seja uma boa ideia, não. Mas isso aconteceu. Isso é um caso verídico, tá, gente? Isso aconteceu de fato. Ele fez a terapia dele com a esposa, sem que ela percebesse. É verdade. Eu sempre digo que o passado é como um buraco negro. Cada vez que você mexe, você vai sendo sugado, né? Então, você vai querer mexer naquilo agora, hoje. Já me arrependi, já mostrei ser outra pessoa, enfim, ficou bem fácil ser perdoada. Tem que se perdoar antes. Bom, então a nossa aula hoje foi manter o perdão como prática diária. Tá? Eu acho que o nosso tempo já está esgotado. Eu vou passar bem rápido aqui. Descobrir a graça é descobrir a dedicação absoluta de Deus a você. Sua obstinada vontade de oferecer um amor tão limpo, curador e pacificador é que coloca o ferido de pé novamente. É a graça de Deus que nos coloca de pé. Revestivos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se alguém tiver queixas, suportando-os um aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei-vos vós também. Aqui algumas dicas, né? Eu vou ser bem rápido. Aqui a natureza da traição, a resposta do cônjuge, a vontade de ambos. Eu vou mandar essa aula para a Regis, você vai poder estar vendo tudo isso. Sua própria avaliação, perdoar genuinamente. Perdoar genuinamente é esquecer, que o irmão falou. Você não pode estar remoendo e trazendo sempre o passado à tona. Foi como a gente já viu também. Comunicar-se de forma aberta e honesta. Buscar a terapia de casal, isso é ajuda com os psicólogos, isso é muito importante. Estabelecer limites e metas. Dê tempo ao tempo. Uma traição, ela traz mágoa e é difícil você se recompor. Pode falar, Evandro. E a gente precisa ser paciente, né, Evandro? Se a gente realmente quer ser perdoado, a gente precisa realmente. A graça salvadora nos salva dos nossos pecados. A graça sustentadora nos supre em nossa precisão e nos guarnece de coragem, sabedoria e força. É isso aí, pessoal. Obrigado. Regis.